Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Um Deus que faz nas nossas vidas, né, igreja? Um Deus que faz. Então eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor. Um Deus que pode, faz e que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para Te agradecer por mais esse domingo, por mais uma oportunidade, Senhor, na Tua presença. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que Suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder e da Tua graça, fale conosco, Senhor. Acerca do Teu poder e da Tua graça, Senhor, nos traga as bênçãos, nos abençoe de toda sorte de bênção, nos permitindo, Pai, Filho e Espírito Santo, a trilhar o caminho do bom, Senhor, o caminho de bem, o caminho que possamos, Pai, trilhar para nos ajudar ao nosso próximo, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Ó soberano e amado Deus, derrame Sua graça diante da nação. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que essa nação venha se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se converter a Ti, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, alcance os países, todas as nações, os governantes, Pai. Toma cada governante dos países em Tuas mãos, Senhor. Entra com a Tua mão santa e poderosa, Pai, retirando tudo que não provém de Ti, trazendo libertação, ó Deus, Pai, cura. Ó soberano és o Senhor Deus, ó Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma nas Tuas mãos as UPAs, UTIs, pronto-socorro, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, Filho e Espírito Santo, os presídios masculino, feminino, casas de reabilitação, recuperação. Entra com o Senhor, com as Tuas mãos, Senhor, nos asilos, orfanatos. Toma, Pai, Filho e Espírito Santo, todos aqueles que necessitam, Pai. Toma, Senhor, setores das ruas, Senhor, pontos de droga, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Toma, Pai, nas Tuas mãos, porque a nação vem errante, andando em nossos caminhos. Mas eu sei que Tu és Deus, ó Senhor. Eu sei que Tu és Deus e tudo pode e faz, e tudo opera, e todos os milagres eu sei que vem de Ti. Porque operando, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que o Senhor fará, Pai, sobre a nação, sobre a terra. Ninguém pode impedir, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aqui, Senhor, quando nós apresentamos a todos, Pai, quando apresentamos a Ti, porque sabemos, Pai, que Suas mãos não se encontram encolhidas. Então é nas Tuas mãos que nós se colocamos. É nas Tuas mãos porque o Senhor faz milagre. Quando toda vez que nós dobramos os nossos joelhos e apresentamos famílias, parentela, apresentamos amigos, os amigos, as amigas, os inimigos, Pai. Apresentamos tudo para Ti, porque o Senhor sabe de cada necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um de nós, porque é uma terra perigosa, mas é o único que pisa e entra nessa terra é o Senhor. Então o Senhor sabe dos nossos pensamentos, o Senhor sabe dos nossos desejos, o Senhor sabe das nossas petições. Então, diante do Teu poder e da Tua graça, viemos aqui, Pai, te pedir para que tome, Pai, para que tome decisões e entre com providência nas nossas vidas, vida espiritual, vida sentimental, financeira, Senhor, familiar, na saúde. Toma nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor sabe de cada
necessidade que nem precisamos. O Senhor sabe de cada necessidade. Então é nas tuas mãos que nos colocamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Porventura, poderá o homem impedir o que Deus vai operar? Não. Então nós só temos que crer. É no momento dele, igreja. É na hora dele. É no momento dele que ele vai fazer. Então aquietai-vos e sabeis que ele é o Senhor. Porque é assim que o Senhor fala comigo e contigo na tua palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus lindo. Jesus, ele não prometeu e tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo. Não passa nada. Só que é no tempo dele. Vocês vão ver Abraão? Deus falou com Abraão e prometeu a Abraão que ele ia ter um filho. Só que Abraão, quando falou com Deus, ele tinha 75 anos, igreja. Ele esperou por 25 anos. Ele esperou. Mas ele teve o filho da promessa. Sua mulher era estéril, Sara. Mas Deus prometeu. Porque quando Deus ele enviou o anjo para falar com Abraão e falar com Sara, Sara riu-se. Mas ela riu porque ela ficou inacreditável. Porque tem muitas vezes as pessoas, elas riem de você, riem de mim. Quando você pronuncia a ela uma promessa que Deus te fez. A pessoa bambeia a cabeça e sorri, como quem diz, tá, que Deus vai fazer isso para ela. Tá, que Deus vai fazer isso para ele. Faz, porque se ele prometeu a mim, a você, é por isso que quando Deus fala comigo e fala contigo, há muitas coisas, muitos assuntos que não devemos passar para frente. Não devemos falar. Devemos guardar na tapa do nosso coração e somente esperar. Somente esperar. Porque você sabe, porque Deus ele prometeu a mim e a você. Da mesma maneira que ele falou com Abraão. Ele disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ele disse que a sua descendência seria incalculável. Você está me entendendo? Então foi isso. Então quando ele põe muitas coisas na minha e nas tuas mãos para você fazer. Porque ali Abraão cuidava de todo aquele povo. Ele cuidava, ele ia, era ele que liderava, era ele que dirigia, era ele que saía e ia falar com Deus. Só que muitas das vezes nós pensamos, Senhor, eu só estou aqui para fazer isso e aquilo para um, para outro. O Senhor coloca um monte de pessoas na minha vida para eu ajudar, para eu fazer. E aí você pergunta, e eu? Cadê eu? E como eu fico? Faça o que Deus te manda fazer. Vá lá e faça, realize o que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixe a obra parada, não deixe esquecida. Vai se movimentando, porque enquanto você vai fazendo, praticando, Deus está trabalhando. Você está me entendendo? Deus está trabalhando. O que Ele põe na minha e nas tuas mãos são práticas, para que nós venhamos a exercer. Porque Deus não vai entregar para você uma terra a qual você não sabe cultivar. Então Deus dá a mim e a você experiência. Ele não vai dar pessoas na sua mão, um grupo na sua mão, um exército na sua mão. Você está me entendendo? Uma empresa na sua mão se você não sabe liderar. Então Ele está te dando experiência, práticas. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que devemos praticá-la, ler, estudar, praticar. Porque não adianta você só dizer, o Senhor é o meu pastor e não praticar que Ele é. Senhor, nada me faltará. Não adianta você dizer só, nada me faltará, se você não pratica e não crê. Você está me entendendo? Se você pratica e crê, você vai ter. Amados, uma certa vez aqui, antes de nós falarmos aqui, entrar na palavra, uma certa vez eu estava aqui em casa e Deus ele falava para mim, eu quero que você faça determinadas coisas aqui, que precisava pôr um piso diante aqui do altar, que é onde eu estou aqui, que é do primeiro altar, porque nós temos 2 altares na casa, é a casa dos utensílios e o átrio.
Então, enquanto aqui no primeiro altar, Deus ele falou que ele queria pisos aqui. Então, na época que quando você vem para Jesus, você vem gatilhando, você vem se arrastando e tudo te falta. Falta o que comer, falta o que pagar, vai faltando, você vai passando na peleja. Mas tem que glorificar, porque a escola de Deus é deserto, igreja. É deserto, porque você passar no tudo bom, com mesa farta, casa farta, conta paga, dinheiro na conta, é fácil. Eu quero ver você passar glorificando quando você não tem nada disso. É aí que mora o amor. Você está me entendendo? Mora o amor aí. Quando você passa com sem nada e glorificando, mora o amor. Agora, quando está ali, farta com tudo bem, está tudo bem, tudo farto, tudo isso, aí mora o perigo. Porque é onde você se perde. Você está me entendendo? Então você, muitas das vezes, a pessoa pensa, eu sou convertido. Não, ela só é convencida que é. Mas não se converteu. Porque quando Deus não dá aquilo que eu quero, você quer, o que a gente faz? Se escarnece dele. Aí, quando ali eu falo para mim e falo para você, o que é a roda do escarnecedor? É só aquelas pessoas que falam, eu não gosto de Deus, eu não acredito em Deus, esse seu Deus aí, vá, né? Como muita gente fala, mas tem muita gente dentro do ministério que diz que é servo de Deus, que é serva de Deus, mas quando Deus não dá aquilo que prometeu, está demorando, aí começa. Nossa, até agora eu não tive. Aí começa a se escarnecer de Deus. Aí quando ele não faz aquilo que queremos, aí começa a jogação na cara. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Lembra quando o Senhor me mandou para aquela obra e eu fui lá e eu fiz? Aí começa a jogar na cara de Deus. Como se Deus fosse deixar de ser Deus por conta do que você fala e faz. Ele não vai deixar. Deus sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Eu e você sem Deus não somos nada. Ficamos na mão de homens, nas mãos de Satanás, sendo marionete, vindo para lá e para cá. Olha, você pode olhar a sua volta, olha como está a terra. O que mais você vê são andarilhos, carregando sacos de lixo, na sujeira, na lixeira, na amontoação de lixo, porque são pessoas que acreditaram em Deus, falam em Deus, mas estão impossibilitadas de soltar aquilo que ela se agarrou. Você está me entendendo? Então são coisas que nós devemos ali praticar para fazer o bem, para poder ir, não importa quem. Porque aquilo que você semeia é o que você vai colher. É o que você vai colher. Então semeais o bem para poder colher o bem. Mas se você semeia o mal, é o mal que você vai colher. Não adianta, porque ninguém vai passar por você o que você semeou. É você que vai passar. Se você tiver que viver 300 anos, você vai viver. Mas você vai colher semente por semente que semeou. Vai colher. Ninguém sai da terra sem colher, amados. Ninguém. Não tem arrumadinho com Deus, não. Com Deus não tem arrumadinho, nem viradinho a paulista, não, com Deus. Não tem. Esse negócio de estamos juntos, misturado, não é com Deus, não. Não é com Deus, não está junto e misturado, não. Para você herdar o reino dos céus, você tem que chegar crendo. Você tem que receber Jesus na tua vida, querido. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque aqui na terra você pode fazer tudo quanto é coisa errada. Aqui você pode pecar, adulterar, roubar, matar, fumar, cheirar. Você pode traficar, você pode fazer o que você quiser aqui na terra. Mas eu quero ver você entrar no céu. Com todas essas coisas que você faz. Lá não entra não. Ei, a casa tem dono. Casa tem dono, lá não entra. Porque quando ele pôs para fora Lúcifer, ele colocou ele, com ele veio
Amigo é só Jesus. Você está me entendendo? Então é essa, porque esse negócio de tapinha nas costas, a mão que bate, que aperta assim, que bate ali nas costas, você é meu amigo, cuidado que essa mão também pode te espetar com uma bala e também com uma faca. Porque o que você vê hoje em dia, olha o meu amigo, você vê, eles eram amigos de infância, só que o cara matou o cara, matou, e era amigo de infância, e se não fosse? Você está me entendendo? Então são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Então tomar muito cuidado e aprender a praticar a palavra, viver e praticar a palavra de Deus, para que nós possamos obter coisas boas nas nossas vidas, porque nós não podemos viver sem a presença de Deus. Então é isso. Então a roda do escarnecedor são muitos. É aqueles que se escarnecem de Deus, dando dentro da casa dele, se escarnecem. E aqueles que estão de fora, já estão de fora, ficam se escarnecendo porque estão de fora. Estão fora da casa dele. E aqui os que estão. Tem tudo isso. Então nós temos que ver bem. Então quando a Bíblia nos fala, apartai do que é mal, você tem que apartar daquilo que é mal. Aquela pessoa é uma má pessoa, tem má conduta, não serve para andar com você, sai fora, desvia do mal. Está na Bíblia. É a palavra de Deus. Então desvia do mal. Você está me entendendo? Desvia do mal. Agora, você ficar junto, você está sabendo que a pessoa é isso, é aquilo outro, tal, tudo, pode denegrir a sua imagem, você vai andar junto por quê? Porque você quer viver na mesma lixeira que ela. Aí depois vem falar, ai, fulano fica falando de mim, eu não sou assim. Ué, a palavra do Senhor, ele fala para a gente fugir do mal. Mas a palavra do mundo que o povo põe na boca é anda com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Então você tem que saber com quem anda. Você não tem que andar com pessoas que é pior que você. Você tem que andar com pessoas melhores que você. Porque as pessoas que são melhores que você, elas vão te chamar para cima. Agora as que são pior que você, vai te puxar para baixo. Isso daí minha mãe sempre dizia, anda com pessoas melhores que você. Pessoas que têm instrução, pessoas que são sábias, que têm sabedoria. Porque aqueles que vêm andar com você e não têm aquilo que você sabe, não conhece o que você conhece, elas vão tentar tirar de você e puxar você para baixo. E é verdade. E é verdade. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Você tem que ter, você para dar, você tem que ter. Então, se a pessoa não tem estrutura, não tem conhecimento, ela vai me dar o quê? Ela não tem. Então, eu tenho que andar com quem tem, para poder distribuir até para aqueles que não têm. Você está me entendendo? Porque quanto mais você tira água do poço, mais o poço tem água. Pode reparar. Então, é isso que nós temos que ter. Temos que ter sabedoria no fazer, no agir, no executar, para que nós possamos passar para frente. Nós temos que ser servos bons. E não aquele servo mau que recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 3. Um que recebeu 3 produziu, o que recebeu 2 também multiplicaram o que recebeu. Mas aquele que recebeu 1 enterrou o talento dizendo que era para entregar para Deus. Servo mau. Recebeu e não soube aproveitar para dar a entrega. Olha, amados, o melhor caminho e a melhor coisa não é você sair, é quando você chega. Porque sair para as aventuras é fácil. Agora, o negócio é a chegada. É a chegada, quando você chega. Porque você ir lá fora, ou quebrar a cara, ou ficar de pé e voltar, é fácil. O duro é quando você chega quebrado, arrebentado, você está me entendendo, moído. Então é aí que você vai ver como que é a chegada. Porque sair é fácil, eu quero ver chegar. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Vamos começar a pensar e vamos começar a praticar para que as nossas vidas e os nossos caminhos sejam bons. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Jeremias 18. Eita, papai lindo, aleluia. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo. A palavra
já te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez o olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar na boca de tua serva, a continuar a falar. E que não venha a palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Amém. Então, quando o Senhor ele vem falando essa palavra, muitos conhecem, mas muitas das vezes a gente fala: nossa, de novo Jeremias 18, só que a palavra, ela pode ser a mesma, mas o esboço dela, o falar de Deus, vem falar o que precisamos ouvir a cada dia. Você pode ministrar Jeremias 18 todos os dias, mas o falar de Deus vem se renovando a cada instante, a cada momento. Então, quando Deus ele fala que ele pega ali e põe você na casa do olheiro, porque o vaso se estragou em sua mão, então ele vai fazer o quê? Ele vai colar o vaso? Não. Ele vai pegar e fazer uma maquiagem no vaso? Não. Ele vai quebrar, vai moer e vai fazer de novo, porque ele quer um vaso de honra, ele quer um vaso de poder. Ei, igreja, vaso vazio não tem poder. É por isso que nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter o discernimento, nós temos que explorar as leituras, os livros, os conhecimentos, as escrituras, para que nós possamos se encher. Porque quando você chega diante de Satanás, que Satanás vem no teu caminho, ele sabe que você tem conhecimento, aí ele vai e joga uma piadinha, mas você com a tua boca santa, você abre a boca e traz para Satanás o que está na tábua do seu e do meu coração. Então é assim que a palavra nos diz. O Senhor, ele fala comigo e fala contigo nesta manhã, e ele diz para mim e para ti: ei, guarda na tábua do teu coração todo conhecimento que adquiriste, escreve na tábua do seu coração. É isso que ele fala para mim e fala para ti, para escrever, igreja, para escrever. E se for necessário você colocar uma plaquinha, até aquele que passar correndo vai ver o que está escrito nela. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus lindo. Aleluia, eita glória, aleluia. Então é dessa maneira, igreja. Mas ele disse assim: eu vou levar esse vaso. Ele se estragou. Então o que o Senhor fala comigo e fala contigo? O vaso que ele fala que se estragou na mão do olheiro. Então esse vaso ia ser corrigido, ia ser quebrado, ia fazer de novo. Porque Deus, quando nos traz para os seus caminhos, para que nós venhamos executar as suas obras, os seus feitos, as suas ordens, muitas das vezes a caminhada nos faz errar, a caminhada nos faz deslizar, a caminhada nos faz cair. Aí o vaso se estragou, mas Deus olha e vai caminhando e olhando o caminhar daquele vaso. Ele vê que o vaso está na biqueira, ele vê que o vaso está no bar, ele vê que o vaso está na prostituição, ele vê que o vaso começou a usar e está usando droga, ele vê que o vaso está na dependência química, ele vê que o vaso está roubando, matando, furtando, está fazendo a desordem, está tocando terror. Tudo isso Deus vê que o vaso está fazendo. Mas quando chega a hora que Deus fala: ei, agora chega, é o basta. Aí Deus vai lá e dá um basta no vaso. Aí ele fala, vai lá na casa de Jeremias e bate. Toque, toque. Quem está à porta de Jeremias? Ei, Jeremias,
irmão. Aleluia! Tem muitas coisas na minha e na tua vida que o próprio Deus permite que se assim estragar, porque Ele quer fazer um vaso melhor do que era. Ele vai te fazer melhor do que você foi. Ele vai te encher de poder, de graça. É isso que Deus fala comigo e fala contigo nesta manhã. Então, igreja, acredite, creia. Creia que o Senhor é comigo, é contigo, é de manhã, é de tarde, é de noite, é na madrugada. Seja o momento que for, Ele nunca te deixou desamparado. Ele nunca te deixou só. Ainda que uma mãe abandona um filho que ainda mama, o Senhor cuidará de mim e de ti. Aleluia! Porque a mãe pode se esquecer, a mãe pode abandonar, mas o Senhor não se aparta de mim e de ti, a não ser que você queira. Porque Ele não invade a tua privacidade, Ele não te força a fazer, a executar e a o seguir. Mas se você está diante de Deus, se você quer realmente uma vida com Deus, essa é a hora. Se corrigir, igreja, porque a nação está apodrecendo, o cheiro mau está subindo às narinas de Deus. Está dessa maneira. Então nós devemos nos corrigir, devemos nos libertar, nos limpar, nos corrigir do mal. É isso que nós temos que fazer, porque a nação está aí, como ovelhas sem pastores, na mão do lobo. É o lobo, cuidado com o lobo mau, é o lobo. Você está me entendendo? Tem muitos lobos em cima de altares, tem muitos lobos atrás de púlpitos, tem muitos lobos sentados na tua mesa, tem muitos lobos entrando na tua casa. Cuidado! Esses lobos estão vestidos de ovelha. Só é uma fantasia, igreja. Eles se vestem de ovelha, mas quando você está distraído, ele tira a fantasia de ovelha, porque ovelha come capim, mas lobo come carne. Tá me entendendo? Então cuidado com o lobo mau. Cuidado com a loba. Cuidado com o lobo e com a loba. Porque Satanás, ele põe sapato de camurça e solado de algodão. Ele é o lobo. Ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas estão equivocadas. As pessoas hoje não abrem a Bíblia, não procuram a palavra. As pessoas hoje querem mastigado. Tudo mastigado. Nós temos que ser, sabe o que? Como a águia. Sabe o que a águia faz com os filhos? Sabe como a águia faz na sua ninhada? Ela voa, ela traz comida para os seus ninhos. Dentro do seu ninho ela traz, ela mastiga e põe ali no ninho. Mas com 30 dias que já estão ali, já nasceram e tal, ela pega os seus filhotes, leva para bem alto e solta. Ah, se não voar já era. Se não voar já era. Você está me entendendo? Tem que aprender a voar. Tem muita gente que fica aí com o filho nas costas. Os caras tá tudo velho, tudo barbado. Bom de arrumar uma mulher e fazer a vida dele, fica ali na asa da mãe. Eu falo, eu vou sozinho. Não tem esse negócio de ficar na minha asa, não. Ai, mas são seus filhos. E daí? Lúcifer também é filho da Alva. Ele pôs ele para fora e soltou. Vai. Para onde ele veio? Para cá. Tá me entendendo? E veio aquele dragão e veio aqui, caiu aqui na terra e fez o maior estrago. E tá fazendo até hoje. Tá me entendendo? Então tem que saber voar. Então ali eu tenho filhos. Tem uns que voam, tem outros que querem ficar encostado. Quer ficar no ninho, mas não vai ficar no ninho não, vai ter que voar. Se não voar já era. Você tá me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. As pessoas nascem, crescem
patotinha para lá e para cá. Sozinha. Mas se você tiver olhos espirituais, vai ver que o exército de Deus é comigo, que ele dá ordem aos seus anjos. Está me entendendo? Não precisamos ter patotinha para dizer que somos benquistos. Não. Não precisamos, não. Você está me entendendo? Então você vai lá e faz as suas coisas. Então é assim que Deus quer comigo e quer contigo. Deus, ele quer que você venha fazer as coisas. Então faça o que Deus manda você fazer. Obedeça. Obedeça. Porque Deus está dizendo que ele está quebrando o vaso. Ele vai moer e vai fazer de novo. Vai doer? Vai doer. Vai doer, porque papai não é fraco, não. Ele vai, ele faz. Ele não tem dó de mim e de você, não. Ele tem misericórdia. Mas se você não obedece e você não muda, ele fala, mata. Ele vai, não, mas Deus não mata. Quem disse para você que Deus não mata? Lógico que mata. Ele mata, sim. Então a gente tem que saber o que faz. Porque depois, quando tiver ali, ai Senhor, eu não sei porque eu estou só passando isso. Sabe sim. Porque as pessoas têm mania de, eu não sei por que eu estou passando isso. Eu acho que sabe. Isso daí são um retorno do que você fez. Se você fez o mal, é isso que você vai colher, o mal. Se você fez o bem, você vai colher o bem. Então é dessa maneira. Então aqui ele fala assim, ó. Ele fala aqui assim no versículo 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Eis que ele fala aqui, ó. Assim diz o Senhor. Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Você vê? Então Deus está dizendo, convertei-vos, melhorai os seus caminhos e as suas ações. Você está me entendendo? Você não tem que pegar e fazer o fingidinho, não, a falsinete, não. Você tem que fazer porque Deus conhece o teu coração e o meu. Não tem essa, não adianta aplicar a falsinete que não vai virar com Deus. Não vira, com Deus não vira, com Deus é com Deus, amados. É sim, não. Passou disso, a procedência é maligna. É com Deus, é sim, não. Então não adianta fazer a falsinete que com Deus não vai rolar. Você está me entendendo? Fica ali com aquela carinha de coitadinho, o bonzinho, a boazinha. Ih, Deus conhece teu coração, sabe que isso daí está minando podre, está minando podridão, mina bicho, está bichado. Ele sabe. Porque do coração, a boca fala o que vem do coração. E Deus sabe que está bichado. Então não adianta, sabe, dar uma de coitadinho, coitadinha, de boazinha, bonzinho, não. Porque Deus sabe que a ligação é a falsinete. Sabe que a falsinete está aí, operando milagres aí de maldade. Só milagres de maldade. Você está me entendendo? Porque Deus é justiça. Deus é justo. E Ele faz justiça no céu e na terra. Você está me entendendo? Porque quando Lúcio veio de lá, ele vai falar, eu não vou descer sozinho. Deus falou, mas não vai mesmo com você, vai até essa parte. Tudo que fez ali, tudo que estava com você, vai junto. Não vai ficar ninguém aqui. Ele fez justiça. Ele é justo. E ele faz justiça na terra também. Vai, porque a mão dele está descendo. E quando ele pisar na terra, ai, Jesus. Ai. Está me entendendo? Então ele está deixando, ele está dando corda. Olha como que está a terra está podre. Olha as coisas que estão fazendo, tantas coisas erradas, absurdas. Os filhos sendo criados com má conduta. Está me entendendo? Só que as pessoas, elas pensam que elas não vão envelhecer. Os filhos vão crescer, você vai envelhecer. Você vai ficar velho, vai ficar fraco. Teu filho, filhas vão ficar grandes, jovens e fortes. E eles ainda matam você. Que é o que mais você vê aí na reportagem. Filho que matou mãe, matou pai, arrancou a cabeça da mãe, fez isso, pôs lá dentro da geladeira. Senhor, só a graça. Mas tá tudo na palavra. Está na palavra. Que os filhos se levantariam contra pais e os pais contra os filhos. Está na palavra, gente. Você está me entendendo? Então, a nação está se levantando contra um ao outro. Nação contra nação. Pode ver, pessoas matam, morrem por causa de território. Porque ali eu vou pôr esse território, é eu que vou comandar.
Então agora aguento. Está me entendendo? Então aqueles que estão com Jesus, que estão com Deus, ele fala que todas as aflições que passa, que aqui no mundo teríamos aflições, mas todo mal que vem, ele vai ainda nos guardar. As provações, ele vai nos ajudar. E aqueles que não, que estão com Barrabás, tem tudo isso. Tem que saber decidir. Tem que saber escolher. Tem que saber. Porque você e eu temos o livre-arbítrio. A decisão é sua. A decisão é minha. Saiba escolher. Saiba decidir. Saiba ver e conhecer o que é bom para mim, o que é bom para você. É isso. É isso que o Senhor fala comigo e contigo, igreja. Então aqui ele fala, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo? Ou esgotar-se-ão as águas frias que correm nas terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Então, o que o Senhor ele fala? Porque hoje muitos aí também saem dos ministérios e voltam para trás, ou até saem do ministério e vai coordenar terreiros, fazer, são escolhas. Você escolheu, você decidiu. Ah, mas eu gosto de fazer isso, então vai lá e faz. Mas quando estiver na ruína, tem que ir lá naqueles deuses estranhos e pedir para ele melhorar a tua vida. Você não tem que chamar Deus, você tem que chamar ele. Porque sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa isso, todo mundo se escarnece de Deus, todo mundo fala mal de Deus, mas quando está ferrado, eu não vejo ninguém falar, diabo me ajuda, eu vejo todo mundo falar, ai meu Deus, né? Devia chamar o diabo. Chama Deus, né? Então, vai ver. Então, ai meu Deus, ai Deus, ai meu Deus, ai meu Deus do céu, põe a mão até na cabeça, ai meu Deus, ué. Se escarnece dele, fala mal dele, né? Tenta denegrir a imagem de Deus. Só tenta, né? Porque não vai denegrir nunca. Tá me entendendo? E quando precisa, chama por ele? Ué, eu não entendi isso. Eu quero entender, sabia? Eu vou estudar, senão eu vou chamar a NASA. Então, gente, precisamos saber o que queremos das nossas vidas. Porque o Senhor, ele está aí e diz que vai quebrar o vaso e vai fazer de novo. Então ele está dando corda. A nação está em rebeldia. O mau cheiro está subindo as narinas do Senhor. Então, aí é você que decide. Se você quer sair da amontoação de lixo, se você quer se apartar do mal, e se você quer servir e se render realmente ao Deus vivo. Porque o nosso Redentor vive, o túmulo está vazio. Eu tenho prova disso e você também. Então faça, para que Deus possa operar a tua vida e na minha vida. Amém, igreja. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então abram as suas mãos e agradecemos ao Senhor pela palavra. Que a graça, o poder, a soberania de Deus, que venha sobre nossas vidas, o amor, a graça, a consumação do Pai, venha sobre nossas vidas, que nós venhamos a ter muita paz, muita graça, muita saúde, e que o Senhor sempre nos olhe, sempre nos guarde de todos os males, e todos aqueles que creem, digam amém. Que o Senhor nos abençoe, nos prospere, exalte um excelente domingo, um excelente início de semana, e que o Senhor abra todos os nossos caminhos e dê ordem aos
seus anjos para nos guardar em nome de Jesus. Amém, igreja. Então vamos aqui, abaixa suas cabeças e vamos fazer uma oração de agradecimento para que nós venhamos encerrar. Pai, Filho e Espírito Santo, alcance todas as famílias, alcance, Pai, que o Teu Espírito neste momento entra dentro de suas casas, que o Senhor venha fazer um novo, Pai, que o Senhor venha corrigir, que o Senhor venha disciplinar e que o Senhor venha libertar. Toma, Pai, Filho e Espírito Santo, todas as famílias, as nações, entra com mão poderosa, toma, Senhor Deus, Pai, todas as crianças, entrega a tua mão, ó Pai, Filho e Espírito Santo, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeça, deixe vir a mim os pequeninos. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas. Alcance, Pai, alcance a nação, alcance, Deus, aonde eu não posso entrar, o Senhor entra, aonde eu não posso pisar, o Senhor pisa. Então, que o teu poder e a tua graça assiste a todos. Toma a minha família em tuas mãos, pega cada um dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos, das minhas amigas e dos meus inimigos, Senhor, porque o Senhor sabe da minha necessidade. Me pega em tuas mãos, me proteja, me guarde. Tome, Pai, Filho e Espírito Santo, todo o setor da minha vida. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor seja comigo e contigo. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Beijo para vocês, igreja!